Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Mais um vídeo para a gente falar de futebol europeu, claro. Dessa vez é um time que está envolvido na Champions League, mas que não necessariamente já estreou com seu técnico na Champions League, né? Eu falei ontem no vídeo do Rashford, né, sobre essa data aí de Champions League, tinha algumas coisas a falar, mas esse time demitiu o seu técnico depois de perder na estreia da Champions League, contratou outro, e você já viu na thumb, eu estou falando de Benfica e José Mourinho, é claro. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, e vamos falar sobre essa volta de José Mourinho ao Benfica, que demitiu Bruno Lage após a derrota por 3-2 para o Qarabağ, né, na estreia da Champions League. Uma derrota que bem feia, né, inclusive. O Bruno Lage já vinha sendo contestado por não ter conseguido bons resultados na última temporada, né, e tudo mais. O histórico dele até era bem bom, né, mas aí é aquela questão de contextos, né. Você está no Benfica, você tem a obrigação de ser campeão português. Claro, você tem seus dois rivais ali, né, o Porto e o Sporting, brigando por isso. Mas quando você não consegue, aí as outras competições entram em pauta, e claro, a Champions League você não pode, ainda mais em um formato como o atual, não pode se dar ao luxo de perder para o Qarabağ na estreia, porque aí dificulta muito o planejamento a longo prazo, né? O Qarabağ, se vocês não sabem, é um clube do Azerbaijão, que se classificou passando por várias fases de preliminares, ou várias, ou duas, não sei, mas de qualquer forma eliminou pelo menos o Ferencváros da Hungria e quem foi o outro time? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Foi o... vai ser complicado falar o nome deles. O Shkendija. Um 5-1 e um 1-0 e um 5-1. Eles venceram as duas partidas, né? O Qarabağ. O Shkendija é da Macedônia do Norte, tá? Então, de qualquer forma, o Benfica não pode perder esse tipo de jogo em casa, né? Então, acabou sendo demitido o Bruno Lage e José Mourinho foi contratado. Só que o que é curioso, né? O Mourinho estava no Fenerbahçe, que demitiu o Mourinho justamente por ter sido eliminado da Champions League na última fase preliminar, né, antes da fase de grupos. O Benfica elimina o Fenerbahçe, né, um empate em 0-0 na Turquia e uma vitória por 1-0 em Portugal. Assim, José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe. E aí, cara, também tem uma coisa muito parecida ali, né? Porque que até na Turquia eu acho que é um pouco diferente. O campeonato turco ele tem investido muito nos últimos anos, né? Especialmente os grandes, é óbvio, mas Fenerbahçe e Galatasaray até um pouco acima do Besiktas. E aí é o mesmo sentido, você tem seus dois rivais que estão sempre ali brigando pelo título, você tem a obrigação de ganhar, e aí o seu rival faz uma campanha, o Galatasaray fez uma campanha passada quase perfeita. Até abri aqui para falar certinho. O Fenerbahçe do Mourinho terminou em segundo, com 84 pontos, 26 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Você fala, pô, é uma boa campanha, certo? 90 gols marcados e 39 sofridos. Caramba! Uma disputa muito competitiva. Só que aí o seu rival Galatasaray vai lá e faz 95 pontos. Com 30 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Aí fica complicado, né? 91 gols feitos, ainda fez um gol a mais e 31 sofridos, sofreu 8 a menos. A campanha do Galatasaray beirou a perfeição. E aí, claro, você não consegue, a pressão aumenta. O time do Fenerbahçe é um time caro, né? Como eu falei, é muito investimento, tem acontecido lá. E é um time que eu particularmente não assisto futebol turco, assisti alguns jogos já do Fenerbahçe na Champions League mesmo, esse contra o Benfica. Então, muito se fala sobre render menos do que poderia lá no campeonato turco, né? Então, aí optaram pela demissão do Mourinho, que inclusive o último jogo dele foi, de novo, essa derrota para o Benfica. Depois disso, o Fener já venceu por 2 vezes no campeonato turco e empatou uma vez. Está com uma campanha no campeonato atual de 3 vitórias e 2 empates. O próprio Mourinho, então, tinha vencido uma vez e empatado uma vez também nessa temporada atual, né? Enfim, eu entendo a demissão, mas talvez em outro momento fosse mais aceitável para o Fenerbahçe ter esse tipo de resultado. E aí, quando eu falo em elenco caro, até nem citei alguns jogadores, mas só para pegar um exemplo, a última escalação da última vitória do Mourinho, que foi contra o Kocaelispor, foi entre os jogos, tá, do Benfica na Champions League. Então o Mourinho mandou a campo, para vocês terem uma ideia. Caraca, quem é esse goleiro aqui, meu Deus do céu? O goleiro Irfan Can Egebiat, não sei quem é, goleiro turco, não conheço.
Mas de qualquer forma, o resto do time: Nelson Semedo fazendo um papel de terceiro zagueiro, Milan Skriniar, ex-zagueiro da Inter de Milão, Soyuncu, zagueiro turco, o Fred, jogador aí da seleção brasileira também, Anderson Talisca, o John Duran tá por lá também, o En-Nesyri, atacante marroquino. Um time estrelado, né? Digamos assim, estrelado para os níveis do futebol turco, evidentemente. No banco ainda tem o Amrabat, por exemplo, o Under, que é um jogador turco que sempre foi cercado de muita expectativa, talvez não tenha atingido até tudo isso, é bem verdade, mas é um bom jogador. Enfim, tem um elenco ali que supostamente pode entregar mais. Como eu disse, eu não assisto tanto a fundo o futebol turco. Mas aí fiz essa introdução bem longa para falar, né, sobre essa volta do Mourinho. Antes preciso falar de uma última coisa, né, dele no Fenerbahçe. Ele falou na entrevista de apresentação, eu tava lendo aqui porque eu vi no Twitter, eu falei, não, é fake, não é possível. Aí fui olhar no Globo Esporte, todas as respostas dele na entrevista e tal, ele elogiando muito o Benfica e voltando para ter cumprido meio que uma promessa. Não foi promessa que ele fala, o que ele fala exatamente? Não, ele falou promessa mesmo, né? Uma promessa e tudo mais, enfim, tudo bem. E aí quando chega na parte do Fenerbahçe, ele fala, erro, aliás, a chamada, o subtítulo é erro ao assumir o Fenerbahçe. Aí abre aspas para o Mourinho: estou feliz por voltar a trabalhar em uma das maiores equipes do mundo. A minha carreira foi rica até agora. Treinei os maiores times do mundo em diferentes países. Tive uma opção errada. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe. Não era o meu nível cultural e meu nível de futebol. Não era. Obviamente que dei tudo até meu último dia e tive que fazer meu luto, como o Bruno Lage está fazendo agora, porque ninguém gosta de sair. Mas treinar o Benfica é voltar ao meu nível, e o meu nível é treinar os melhores clubes do mundo. Olha, comprar briga com o turco é doideira, viu? Porque o que tem de torcedor turco e o que eles são malucos na rede social é loucura. Então o Mourinho é maluco. Mas assim, e aí até para falar em questão de nível, eu não sei se está tão diferente assim não o Fenerbahçe pro Benfica atualmente, tá? Questão de nível competitivo, de você imaginar aonde pode ir numa Champions League, enfim. É claro, o Benfica eliminou o Fenerbahçe, né? Mas se tivesse os dois na mesma liga ali, né? Não sei se seria tão diferente assim não, mas tudo bem. O Benfica até acabou, que eu nem falei, né? O Benfica foi pro Mundial, né? Foi eliminado pro Chelsea, mas suou muito para vencer o Boca Juniors, nem venceu o Boca, nem empatou com o Boca, foi isso mesmo, né? Acabou que venceu o Auckland City, né? Empatou com o Boca por 2-2, venceu o Auckland City e venceu um Bayern de Munique, que era meio misto, né? Enfim. Agora, sobre a volta em si, né, do Mourinho, é bom lembrar, ele começa a carreira como técnico no Benfica. E até eu estou procurando aqui para ver se eu acho o histórico dele, né, como técnico. O do SofaScore normalmente, quando é coisa muito antiga assim, costuma estar incompleto. Mas tem lá, supostamente, de acordo com o SofaScore, foram 10 jogos, com 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas antes de sair. Depois ele assume União de Leiria. Na verdade, ele tem uma passagem antes pelo Vitória de Setúbal, só que é sub-19, né? Então, carreira profissional, efetivamente, do Mourinho começa no Benfica como técnico. Depois disso, vocês sabem, claro, ele foi auxiliar também no Barcelona por um período, enfim. E aí acaba depois chegando... Ele se consagra efetivamente no rival, né, no Porto. Inclusive, na entrevista ele fala sobre isso, sobre enfrentar o rival, né? Como é que vai ser a recepção e tal. Mas, enfim... Aliás, ele era auxiliar no Barcelona antes de ir pro Benfica virar técnico, tá? E aí só fica lá 11 jogos... o Ogol já falou 11 jogos, só faz por falar 10. Mas assim, eu queria pontuar. Eu acho que é uma história muito interessante, é bem legal. O trabalho do Mourinho não foi ruim na Roma. Dentro das limitações da Roma, do que a Roma hoje almeja, ele conquistou uma Conference League, foi vice-campeão de Europa League, poderia ter ido melhor, principalmente nas Copas da Itália que ele disputou. No Campeonato Italiano ficou bem também, em sexto lugar por 2 vezes, não foi lá grande coisa. No Tottenham, voltando lá um pouquinho, também pegou o Tottenham pandêmico ali, né? O futebol da pandemia. Não foi lá grande coisa, mas ainda assim chegou numa final, né? Foi a final não sei se é a final da FA Cup, que até o Ryan Mason, se eu não estou enganado, né? Que acabou comandando, né? O Mourinho é demitido na semana da final, o Ryan Mason comanda o time. E eles perdem na decisão por 1-0, acho que é. Eu até posso olhar aqui rapidinho, mas foi dominado, terminou tal.
Enfim, perdeu a final da Taça da Liga Inglesa, é verdade, por 1-0 para o Manchester City. Então, e aí o Mourinho levou o Tottenham até essa final, não foi grande coisa. E aí volta um pouco já, claro, isso já foi há muitos anos, já foi 2018, nem parece, mas foi o trabalho no United, que eu acho que é um trabalho muito subestimado, tá? Trabalho, a gente vê nos últimos anos, o United conquistou depois, é bem verdade, mas a gente vê o quanto é difícil, quanto o ambiente lá é complicado, estrutura, organização interna, que praticamente não existe. Então, eu não acho que o trabalho lá foi ruim. E claro, levou o time a um vice-campeonato de Premier League, por exemplo, e numericamente tem um aproveitamento muito bom. Tá? Foram 84 vitórias, 31 empates e 29 derrotas. Bem razoável. Então, assim, eu acho que trabalho abaixo mesmo, eu acompanhei, eu acho que foi o do Tottenham. O da Roma, para as limitações da Roma, eu acho que foi bem justo. E o do Fener realmente não sei dizer. Mas me parece uma pegada até... Ou talvez o trabalho na Roma já pudesse ser isso. Me parece uma pegada do Ancelotti treinando o Everton, sabe? Um cara que desceu um pouquinho o degrau. Claro que eu acho que o Ancelotti não chegou a estar tão mal em um período da carreira igual o Mourinho. Acho que o Mourinho está num período que não está legal. Mas o Ancelotti, quando sai do Bayern, ele pega o Napoli antes, né? Bem verdade. Passa pelo Napoli, depois o Everton e aí assume o Real Madrid. Me parece uma pegada nesse sentido. De repente ele coloca o Benfica em patamares maiores e consegue voltar a times maiores. Porque ele fala, óbvio, para dar essa moral para a torcida e tudo mais. O Benfica hoje pode ser um dos maiores clubes do mundo em questão de história, mas competitivo não é, né? Não é. Vamos falar bem da verdade. O Benfica não almeja chegar longe em uma Champions League. O Benfica é ali, é nacional e na Champions League avançando no que der. Mas de fato que é uma história muito interessante de acompanhar. O Mourinho voltando, é um cara que já não está mais no auge, é um cara que precisa muito que os jogadores comprem a ideia dele, do time ser um time brigador, do time... Enfim, não quero reduzir ele a isso, não entendam isso, por favor. É um cara vencedor, inclusive, mas que no estágio atual talvez não seja dos melhores. E principalmente quando a gente cobra desempenho. Às vezes, de novo, o Fenerbahçe também teve números interessantes. 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas só. Mas aí, pela questão da qualidade do elenco e o que ele entregava em questão de desempenho, especialmente, acho que é um pouquinho abaixo. E aí, vamos ver o que ele vai conseguir fazer no Benfica, que tem um time interessante. Não acho que tem um time para ir longe na Liga dos Campeões, mas é fácil que dá para buscar o campeonato português, né? Até porque ali é uma competição muito mais limitada aos três grandes, né? Obviamente. Enfim, eu não sei. O que vocês acham disso? Fato, a única coisa que eu acho é que vai ter entretenimento. O Mourinho entrega entretenimento, isso eu garanto. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!